Vamos então até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia e baita notícia, hein? Pois é, e a Pfizer já está presente no Brasil há mais de 70 anos e tem laboratórios aqui no Brasil. E eu acho que ela está se ampliando, de certa forma terceirizando, né? E é uma excelente notícia, sem dúvida. Muito bom. Elisa? 8 horas e 52 minutos. Começamos então agora o Liberdade de Opinião. Vou lhe trazer o primeiro assunto, Alexandre, para na sequência ouvir a sua opinião. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu rejeitar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pedido que foi protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pacheco disse que tomou a decisão após a Advocacia Geral do Senado emitir um parecer e afirmar que o pedido feito pelo Planalto não tem fundamento e não tem amparo na lei que disciplina o que poderia configurar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte. O presidente do Senado viu a decisão como um marco para restabelecer relações entre os poderes da República. Vamos ouvi-lo. Como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Esse é o aspecto jurídico sustentado pela presidência, afirmado e reafirmado aqui pela presidência do Senado, mas há também um aspecto importante, que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à democracia, que é a separação dos poderes. E quero crer que esta decisão, que define por parte do Senado Federal e da presidência do Senado Federal este pedido de impeachment, possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes. Decisão de Pacheco, Alexandre Garcia, uma decisão jurídica ou uma decisão política? De manhã, ao lado do presidente da República, na tribuna do Dia do Soldado. O presidente do Senado estava lá. Mas agora o presidente do Senado está sendo o representante de Roma em Jerusalém. Está sendo Pilatos. Ele está lavando as mãos no contencioso entre presidente da República e Supremo, né? Foi o que ele fez. Agora, eu fico pasmo da ironia que é ele falar em separação de poderes, quando foi ele que aceitou uma imposição do ministro Barroso de abrir a CPI da pandemia, quando havia outra CPI, de acordo com o ritmo do Senado, a agenda do Senado, havia a CPI das ONGs da Amazônia, né? Ainda ontem eu falava com Jonas Makushi, que é uma liderança indígena de Roraima, e ele lamentava a influência das ONGs estrangeiras na Amazônia, pregando a separação entre índios e não índios, né? E aí eu falei para ele, pois é, e tinha lá uma CPI para ser feita e não foi. O ministro Pacheco aceitou. Mas, enfim, jogou no arquivo. Eu falei aqui semana passada, é um grande risco, o presidente sabe que está correndo esse risco. Ele resolveu entre o risco e cumprir a palavra, né? E não deu. Foi para o arquivo, assunto encerrado de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, cujos motivos não precisa nem falar aqui, uma coisa que até as pedras da rua conhecem. Elisa? E nós até já tínhamos trazido aqui, né, Alexandre, por liberdade de opinião, esse assunto, porque os aliados do presidente também haviam sugerido que, de repente, ele não levasse esse pedido para não ter de receber uma negativa de Pacheco, incluindo que você havia dado a opinião que você acreditava que o presidente não ia levar o documento, mas depois você reiterou, né, que o presidente cumpriu com a palavra, decidiu cumprir com aquilo que ele havia prometido, publicado em rede social, e de fato levou. Pacheco, nessa sonora, nesse pedaço de pronunciamento dele, a gente viu que ele fala o seguinte, Alexandre, que seria uma maneira de restabelecer as relações, né, entre os poderes. Você acredita que essa decisão de Pacheco, essa negativa, poderia causar uma melhora nesse relacionamento? Eu duvido, porque ainda ontem eu ouvi, eu acho que foi TV Pampa, de Porto Alegre, a relação de 123 intervenções do Supremo no Poder Executivo, mais exatamente em decisões do presidente da República, né?
Inclusive, a coisa óbvia do interna corporis, né? Eu falei há pouco de uma invasão de assuntos de natureza interna do Senado por parte do Supremo, que foi o caso da... Abram essa CPI, não a outra. Né? Invasão perfeita em decisões que são da exclusividade do presidente da República, né? A nomeação do presidente da República através de seu subordinado ministro da Justiça, o seu auxiliar. Né? A nomeação do diretor da Polícia Federal, por exemplo, né? É um caso típico. Mas foram 123 intervenções desde que o presidente assumiu. Então, eu duvido que vá reinar a paz. Né? Agora, outra coisa que o presidente fez questão de demonstrar com esse pedido é que ele está dentro das 4 linhas. Né? E o que a gente está vendo é que várias decisões do Supremo, muitas, aliás, né, atingem o artigo 220, artigo 127, artigo 5º em várias alíneas, né, artigo 52, 53. Então, a gente fica assim olhando os fatos e há quem fique surdo para os fatos. E é bom não esquecer que todos temos boca, né? E aí o maior medo é de um dia a boca ficar fechada e o dia que a gente quiser abrir não consegue abrir mais. Elisa?